colocava mais erros, nenhum. Mas então, eu acho assim, o principal é, eu aprendi que se eles estão morando no país, vão ser alfabetizados, no caso em português, eles têm que, nos primeiros meses, no primeiro ano, eles só têm que saber uma língua, depois eles vão, ao normal, aprender a outra. Sim, sim. É incrível isso que você falou também da diferença de interesse de uma criança para outra. Claro. Porque é muito importante também a gente respeitar esse interesse individual deles, porque aqui em casa foi assim, eu e o meu marido somos brasileiros, então até os 2 anos e meio o Noah só falou português. Ele já chegou na escola só falando português e aprendeu inglês rapidinho. Mas eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas famílias que eu conheço, que a mãe é brasileira, mas o pai é inglês. Então, para essas crianças é muito mais difícil ter o português 100% fluente. É. E o que eu costumo dizer quanto a isso, porque assim, muitas famílias tem muitas cartilhas sobre o bilinguismo infantil que dizem que você tem que obrigar, que você tem que falar em casa, só fale português. Eu sou um pouco contra o forçar, porque eu acredito que, assim, por exemplo, se eu tenho essa lembrança maravilhosa do café com leite da minha avó. Se ela me forçasse a tomar o café com leite, provavelmente eu não tomaria hoje, eu não gostaria do café com leite hoje. Então, eu acredito que se é uma coisa que você vai introduzindo conforme a criança vai se interessando, ela vai gostar daquilo. E o bilinguismo, ele tem vários níveis. Vai ter criança que vai falar, escrever 100% fluente nas duas línguas. Vai ter criança que vai falar, mas não consegue escrever ou ler. É. Tem criança que vai entender só, mas na hora de responder vai responder no outro idioma. Uhum. Agora, se lá na frente, daqui a 20 anos, o meu filho estiver andando na rua e quando ele escutar alguém falando português na rua, ele sentir uma coisa boa, eu já sinto que a gente já tá no caminho certo. Porque eu acho que ter essa obrigação acaba, às vezes, levando para um outro, sabe, aquela coisa de criança, principalmente adolescente. Eu não tenho filho adolescente ainda, mas para quem já teve, sabe. Adolescente, se você fala, você vai fazer, aí que eles não vão mesmo. Então, eu acho importante a gente ter esse respeito mesmo, É, em introduzir conforme eles forem se interessar. eu sou da fronteira, né? E quando eu vim morar em Montevidéu, a minha filha tinha 9 meses, né? E eu queria que ela tivesse os dois. Rivera, Livramento, a Montevidéu tem 500 quilômetros, né? Então, na viagem de carro, eu vinha com ela cantando uma música em espanhol, uma música em português, tentando não repetir nenhuma durante a viagem, né? Uau. 500 quilômetros. Isso quando ela era neném, né? Depois, comigo, a gente não fala em português em casa, mas cada vez que eu ligo, alguém liga para mim ou eu tenho que responder algum áudio, é em português que eu faço, né? E a questão da afetividade que você estava falando aí, que é super, hiper importante na aquisição da língua, né? A gente vê isso. Porque eu deixei quieto, eu só fazia com que ela ouvisse músicas, mas também, assim, não uma imposição quando ela tinha seus gostos, né? Já começava a manifestar seus gostos. Depois ela se sentiu, ela está com 9 anos agora, se sentiu motivada porque uma prima foi morar no Brasil. Então, duas das suas primas. Então, ela se sentiu motivada a querer saber mais português, então, falar. Então, mesmo morando aqui em Montevidéu, a gente vai à fronteira agora com menos frequência, mas ela consegue se desenvolver bem, né? Então, é muito interessante essa questão da afetividade e que eles busquem através do seu gosto, né? E aí, quando a gente consegue atrair atrair e também motivar essa vontade de aprender. É Sim. interessante. Inclusive, eu vejo que a cada ida ao Brasil, quando a gente volta, o português do Noah está 1 milhão de vezes melhor, assim, porque ele chega lá, ele vê os primos, ele vê os amigos, e ele quer falar, e ele quer aprender, ele quer fazer tudo. Quando volta para cá, ele só quer falar português.
depois volta. Então, agora com a pandemia deu uma dificultada, porque a gente não tem previsão de ir para o Brasil, mas quando a gente tenta, né, ir uma vez por ano, ou uma vez a cada 1 ano e meio, isso também ajuda bastante, bastante mesmo. Uhum. A questão aí, vocês, que motivou você a escrever o livro, como mãe, ou você deu aula de português, ou está fazendo algo relacionado à língua em outros âmbitos? Eu sempre fui a chatona da língua portuguesa na minha casa. Uhum. Eu corrigia meu irmão. Na faculdade, na aula de redação, eu fazia a redação de todos os meus amigos. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E faz um tempo, já desde o começo do ano, que a gente criou esse perfil no Instagram, que chama No Caminho Eu Te Explico. E a gente aborda muito o bilinguismo infantil de uma maneira respeitosa. Então, eu estou fazendo, inclusive, uma série de vídeos, eu, meu marido e várias famílias. A gente convidou famílias ao redor do mundo, com uma série de 10 episódios, para mostrar realidades diferentes de famílias que falam português também em outros países do mundo. Então, tem famílias participando com a gente que moram na Bulgária, famílias que moram no Havaí, famílias que moram na África. Então, eu estou muito interessada nisso, porque é uma coisa que, óbvio, é importante para mim, né, para a nossa família, mas porque eu vejo muita dificuldade em muitas famílias. Desde que eu entrei nesse universo, eu vejo que é uma dificuldade que todas as famílias que lidam com isso sentem em algum momento. E, às vezes, por exemplo, eu tenho uma brincadeira aqui com o Noah na hora de lavar a mão. Tem que contar até 20, né? Agora, por causa do coronavírus. Então, eu fico 1, aí ele 2, só que a gente tira a primeira letra. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai pegando e até o int, sabe? São coisas que é uma brincadeira, mas ele tá pegando, ele tá pensando em tirar a primeira letra na língua portuguesa. Então, são coisas que, às vezes, eu inventei isso aqui com ele, mas que pode ser útil para qualquer outra família que esteja precisando de alguma criatividade na brincadeira e vice-versa. Então, a intenção desses vídeos é justamente a gente trocar experiências, porque eu não sou mestre em nada, mas eu vivo isso aqui, assim como várias outras famílias vivem. Então, eu acho que é muito importante essa troca mesmo, sabe? A gente está num momento hoje que eu acho que já está bem provado que nenhuma regra né, final. A gente tem que ir criando, e o respeito com a criança, principalmente, é muito válido. Então, essa troca de experiências com o que funciona para uma família talvez não funcione para outra, mas vice-versa, né? Então, a gente, nesse perfil no Instagram, a gente aborda isso e também a musicalização infantil, porque o meu marido é músico e também meu filho, com 5 anos, toca bateria melhor que eu. Então, são 2 assuntos que a gente aborda bastante, mas o escrever o livro, eu tive uma vontade assim, pelo que eu vivo, né? Eu tive vontade de colocar para fora mesmo. E eu não esperava, na verdade, que fosse ter essa repercussão, porque a gente fez o vídeo, eu fiz um financiamento coletivo, porque eu não tinha grana para bancar a produção de um livro independente. E eu fiz um financiamento, eu orcei tudo, as gráficas, né, o ilustrador, tarará, e aí eu fiz um financiamento coletivo com um prazo de 1 mês, e simplesmente pessoas do mundo inteiro começaram a apoiar. Em 5 dias a gente atingiu a meta do financiamento coletivo, que eu fiquei, assim, muito surpresa. E está acontecendo, está indo para a gráfica, até o final de janeiro já vai estar disponível em todas as plataformas para ser vendido. E o próximo passo, na verdade, desse livro é levar ele para outras culturas. Eu também hablo espanhol. Eu também falo italiano, que eu não falo italiano, mas, né? Então, ir para outras culturas, porque eu vejo que também existem, né? Eu tenho amigos italianos que moram aqui em Londres, que a minha amiga italiana falou, nossa, ia ser incrível se eu pudesse ler um livro desse para minha filha. Então, é isso. No livro, a história do livro, ela aborda justamente, tem uma hora que fala assim, saudade, fala também sobre a palavra saudade, né? Que a gente só existe... Não é que só existe em português, mas em português ela tem um significado único. E fala qual outra língua no mundo tem uma palavra que se chama saudade?
Ah, saudade, essa coisa que se sente. Quando quer brincar com a prima, mas não dá, ela tá longe. E dá um aperto na gente. Em português, a gente consegue explicar esse sentimento maluco aqui dentro. Mas também tem outras palavras que eu adoro, tipo açaí, pupunha e coentro. Às vezes eu tenho preguiça de falar português, viu? Enrolo que é uma beleza. Mas daí mamãe me lembra que só assim para eu conseguir ligar para a vovó Teresa, certeza. Então tem essa ligação do português com o único elo realmente com a família e com a saudade. Enfim, é um livro que também fala sobre igualdade, porque também fala numa parte, os meus amigos aqui não entendem que às vezes eu falo umas palavras trocadas, mas eu dou muita risada. Também para eles não levarem isso como um bullying, sabe? Às vezes simplesmente, levar numa boa, é normal, eu dou risada, entende? Também para eles se sentirem incluídos, né, no país em que eles moram. Então, tem alguns símbolos no livro que eu gostaria de abordar e eu não vejo a hora de que outras pessoas possam ler. É muito interessante esse seu ponto de vista, né, ao escrever e ter esse cuidado do preconceito linguístico, né, que hoje em dia a gente tem tratado bastante, inclusive, eu acho que ontem ou anteontem tivemos uma palestra também sobre a questão do preconceito linguístico, né? Então, você teve esse cuidado através da história do livro, em que fosse algo normal, a questão do rir do outro, mas no bom sentido, né? É muito... E rir, assim, de levar numa boa, não de rir do outro nesse sentido, mas de rir, assim, eu dou risada porque às vezes eu troco umas palavras e tudo bem. Isso. As crianças não se cobrarem tanto por não errarem, né? Porque eu tenho 35 anos e erro um monte. Constantemente. Eu vou tentar passar o teu vídeo aqui, eu não sei se a gente vai conseguir, porque quando eu estou tentando compartilhar e aparece o e-transfer, mas não me deixa a imagem do vídeo. Caso eu não consiga que a imagem apareça, você quer que faça o áudio igual? Tanto faz, assim, se não conseguir, de repente a gente compartilha o link do vídeo e as pessoas podem assistir depois, tudo bem. Bom, tá bom, então vou tentar aqui, pode ir falando alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta ou alguma experiência para compartilhar? Opa. Eu não tenho filhos, bom dia, não tenho filhos, mas acho que quando eu tenha, vou apresentar seu livro. É certo. Aqui eu acho que temos várias pessoas que estão na mesma situação, né? Brasileiros morando aqui no Uruguai, temos as professoras, como a Michelle acabou de dizer, né? Vou levar o meu filho na escola, é brasileira, morando aqui. A professora Luciana, que está por aí. Já deixamos. As e agora duas eu e a aí, Lu ó. estamos juntas. Isso. As duas também estão nessa situação, né? Nessa dicotomia, na questão também de fazer viva a nossa língua, né? A língua da mãe, né? A língua da família, dos afetos, né? Então, coloque sua experiência, meninas, suas experiências. A Luciana e a Michelle. E aí, desculpa que tinha trancado antes um pouquinho e a gente ficou se perguntando, fez uma pergunta para nós ou não? Bom, eu e a Lu tem duas meninas, né, de 10 e 9, né, Lu? E eu tenho o meu de 9 e claro, a questão acho que quando eles são menores, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com como vai ser esse processo de aquisição, né, da língua. Isso que a Renata antes falava, né, falo em português em casa e a gente aqui tem uma situação um pouquinho diferente porque, claro, eu sou brasileira, a Lu também é brasileira e os nossos maridos, eles são uruguaios. Então, de repente, nesse sentido, né, eu hoje em dia, olhando assim de longe, eu acho que termina se beneficiando, né, também de certa maneira,
porque o ambiente dentro de casa ele termina sendo bilíngue, né? Porque eu em casa eu falo em português, é muito mais fácil, né? Tipo, digamos que eu falo em espanhol com meu marido quando o assunto fica sério, né? Para não ter nenhuma dúvida. Mas em princípio a gente fala, e com o Romã falando em espanhol em casa, eu acho que isso também terminava, né, de fomentar, mas a gente tem, assim, acho que um monte de preocupação, né, tá aprendendo direitinho português, vai ficar com muita interferência, porque agora quando eles são pequenos, que talvez aconteça eu desconheço totalmente o que acontece, né, com relação ao inglês, mas o espanhol e o português, eles são línguas bem próximas, né, então a questão da interferência, né, e a gente como é professora, tu fica com toda aquela preocupação, né, e na verdade que eles vão crescendo e a língua vai se consolidando sozinha, né, tipo... Se tu promove, né, a exposição deles a isso. E super me identifiquei, Renata, contigo quando tu estava pensando, né, quando estava falando disso, da questão da língua dos avós, da língua da família, né, porque o meu caso com o Lúcio é exatamente esse, né, é a língua da emoção, assim, para ele, né, porque é a língua que ele fala com os meus irmãos, com a minha mãe, então tem toda uma questão emocional aí no fundo. Sim, obrigada, que legal saber que vocês também vivem uma coisa bem parecida do que eu vivo aqui. O meu primeiro emprego aqui, eu conheci um amigo muito querido, que é uruguaio e falava português também, muito bem, inclusive. Só curiosidade. Eu tive uma experiência diferente também com meu filho menor, que ele sim veio para cá comigo quando ele tinha 16 anos, né? E ele no início ele não queria falar português e nós morávamos na fronteira, né? Mas aí vem uma questão de influência do meu pai, né? Pela questão do futebol. Então, torcedor do Uruguai, né? Então, macacos, não sei o que lá, então não queria saber, né? Então, meu filho, pelo lado do futebol, também, essa resistência. Hoje está morando no Brasil, em Florianópolis, agora quer tentar falar o português, né? Então, se reverteu a situação, né? Então, eu tenho a realidade dos pequenos que... sim, tentam falar e a questão afetiva com o restante da família que ficou lá e em outras partes do Brasil, e o outro que se resistia e hoje tem que falar, né? E também passou por esse processo. Bom, não está dando... Eu tenho uma pergunta. Quando vocês falam de a motivação do menino para falar a língua, muitos pais falam de dar para os meninos livros. E isso não sei se é ou não motivante para elas quando não entendem a língua. Eu acredito que sim. Eu acredito que livros são sempre o melhor presente. Quando o Noah era pequenininho, por exemplo, todos os livros que a gente tinha aí, mesmo em inglês, eu lia para ele traduzindo em português. E hoje acontece dos dois jeitos. Então, ele tem muitos livros em português, que toda vez que os avós querem mandar presente, eu falo, manda um livro, manda um gibi do Maurício de Souza. Manda, né? Isso realmente ajuda bastante. Mas o que a gente também tem feito é isso, mesmo os livros aqui. Aqui tem uma coleção de livros muito famosos, que são da Julia Donaldson, que é uma escritora super famosa aqui. E sempre que eu leio para ele, eu também falo, você entendeu isso aqui em português? E aí a gente meio que tenta ver se ele entendeu nas duas línguas, sabe? Mas, com certeza, os livros em português ajudaram demais, demais, demais. Você falou no momento, não sei se eu ouvi bem, que você no Instagram vocês têm não sei se um canal que se chama No Caminho Eu Te Explico, pode ser? Sim. Uhum. Tá. E aí você, no caso, você conseguiu fazer o livro com a sua experiência, mas também tomou essas experiências que aparecem
nesse canal? Das outras pessoas? Sim, sim. Essa série de vídeos, inclusive, que a gente vai fazer, é uma série colaborativa, com várias famílias. Não é uma coisa nossa só, é justamente uma série colaborativa. Mas foi através também desses relatos que a gente tem visto ali, através desse perfil do Caminho Eu Te Explico, que também veio essa vontade ainda maior de escrever o livro e compartilhar mesmo com outras famílias. Eu acho que é importante quando as crianças, assim como vocês falaram, minha filha quis porque viu a prima falar e quer falar. Eu acho que quando elas se veem num personagem de um livro, elas se identificam e, poxa, é uma personagem do livro que ela também fala português e também sente as mesmas dificuldades que eu. E ela também tem uma vovó em outro país e também, sabe? Então, isso acaba fazendo com que elas se motivem mesmo, pela identificação. Renata, ¿es posible conseguir su livro? Até hoje, o financiamento coletivo, ele termina hoje, meia-noite daqui de Londres, que é 9 horas da noite para vocês. Através do financiamento coletivo, todo mundo que apoiar o financiamento vai ganhar um livro da primeira edição autografado. Então, essa seria a possibilidade mais rápida, né? Se vocês quiserem, tem lá todas as recompensas, dá para comprar, por exemplo, se vocês quiserem mais de uma pessoa se juntarem, porque fica mais barato o delivery para o Uruguai. O que eu recebi aqui, por exemplo, 13 pessoas do Japão quiseram, então elas se reuniram e pediram 13 de uma vez, porque aí paga só uma taxa de delivery, fica mais barato. Porque às vezes, principalmente para vocês, às vezes o delivery fica ao mesmo preço do livro, é um saco isso. Mas essa é a maneira mais rápida, mas assim que chegar da gráfica, eu já também vou colocar na Amazon, e aí também vocês vão conseguir comprar. Eu acredito que para janeiro de 2021 já esteja na Amazon. E como seria... Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para Renata? Eu tenho um comentário para fazer. Estão me escutando bem? Sim, Marina. Bem, quero primeiro pedir desculpa porque eu tô com a câmera desligada, porque a minha filha é bebê ainda, estou amamentando aqui no escuro. Então não dá nem para ligar a câmera porque vocês não iam me ver igual do jeito que eu tô. E queria comentar que eu tô curtindo muito a conversa de vocês. Tô aprendendo muito porque a minha filha ela tem só 11 meses ainda. Então, eu tô só observando, porque até agora ela só fala mamá, papá, e parece espanhol, mas a gente sabe que não é espanhol, porque em casa a gente fala só português. A gente mora aqui no Uruguai também. E a minha filha, ela é filha de mãe brasileira e pai brasileiro também. Ela quase não tem contato com o espanhol, mas ainda é muito cedo, assim, pra gente saber qualquer coisa, assim, né? E gostei muito dessa ideia de encomendar os livros, eu tenho interesse, e a gente pode ver isso, quem mais tiver interesse eu quero também. E aproveitar para perguntar uma coisa que é o seguinte, eu moro aqui no Uruguai há 5 anos, mas eu quase não falo espanhol, assim, meu espanhol é muito, muito pouquinho, acabei não desenvolvendo tanto meu espanhol, porque eu trabalho como professora de português, o dia inteiro eu trabalho com português, eu só falo espanhol quando eu vou ao médico, vou a um comércio pontualmente, assim, eu não falo espanhol todo dia, talvez nem toda semana eu fale, agora ainda mais com a questão da pandemia, e às vezes eu quero ler algum livro para minha filha em espanhol, alguma coisa, e eu fico pensando se isso não vai, no fim das contas, acabar prejudicando a pronúncia dela, porque a minha pronúncia não é nem próxima da perfeição do espanhol, né? Então, eu queria saber que dicas vocês, né? Não só a Renata, mas quem tem experiência com isso, poderiam me dar. Bom, eu posso falar por mim e por tudo que eu tenho lido também, que o recomendável é você sempre falar em português com a sua bebê, porque a partir do momento que ela tiver contato com o espanhol, ela vai aprender muito rápido. E se vocês morarem no Uruguai,
ela vai dar, naturalmente, vai dar preferência para falar o espanhol. Então, na verdade, daqui a alguns anos, você vai ver a dificuldade em manter o português. Por isso que é importante, o que a gente fala aqui também, tem alguns métodos que mesmo se você e o seu marido fossem de nacionalidades diferentes, seria você falar a sua língua, o seu marido falar dele, mesmo que a terceira língua do país, que a língua do país fosse uma terceira. Porque a criança, ela tem... Bom, o cérebro é uma esponja, né? Então, ela vai mudar automaticamente. Ela pode estar falando com a professora dela em espanhol daqui a alguns anos. Se você chegar, ela vai virar e vai te chamar de mamãe, por exemplo, se for assim que ela te chamar em casa. Então, a criança, ela tem essa capacidade de absorver tudo muito fácil e ela muda mesmo de um idioma para o outro muito rápido. Então, eu não me preocuparia com isso agora, porque realmente o português vai ser a primeira língua dela ali, mas a língua principal dela, se vocês continuarem sempre no Uruguai, a língua principal dela vai ser o espanhol. Queria fazer só um comentário sobre isso que a Renata estava comentando, que aí o nosso trabalho, eu acho que ele é até um pouco diferente assim, nesse sentido, é aceitar, né, que a primeira língua dele não vai ser o português, né? Para mim foi super, eu tive um momento que me doía, né, que eu dizia, tá, mas eu falo português, né? Eu quero que a língua materna dele seja, e não é assim que funciona, né? Porque no final o espanhol tá, obviamente, né, a gente aqui, o Lúcio, na verdade, ele tinha o português, né, só de mim, né, mas a aprendizagem dela, né, com o espanhol vai ser do meio, né, dos colegas na creche, das professoras, né, do pessoal que está ao redor, e claro, e eles falam, no caso, né, o espanhol muito melhor do que a gente, por exemplo, né? Hoje em dia... Corrige meu sotaque no inglês e... Exato. E corrigem. Exato. O Lúcio, meu filho, tem 9 anos. O Lúcio, hoje em dia, ele me corrige o espanhol. Ele diz, não, mãe, isso não é assim desse jeito. Tá. E aí é difícil isso de ter que aceitar, né? De dizer, tá, a primeira língua deles, tá, é o espanhol, ou no teu caso, o inglês. É aceitar isso, né? Quando eu morava no Brasil, o Guilherme dizia, mãe, tenho sem tetos e o sem sotaque, que nem você, porque você aqui não tem sotaque em português e quando você vai para o Uruguai, não tem sotaque em espanhol, porque todo mundo diz que fala misturado. Legal. Mas, Marina, só para reforçar aqui uma coisa, que é o que eu falei, que a primeira língua que a tua filha vai aprender é o português. Mas é isso, a língua primária para ela vai ser o espanhol. Então, reforcemos o português. E isso também vale para quem é uruguaio e se mudar, que reforcem o espanhol, né, para que tenham contato com a língua dos pais. Eu estava outro dia, o Noah, ele não consegue explicar os sentimentos muito ainda em português. Por mais que ele tenha, né, a gente aqui só fala em português. E outro dia ele sentiu cãibra. E ele estava tentando me explicar em inglês o sentimento que ele teve para saber o que era aquilo, porque ele não sabia nem o nome em português e nem o nome em inglês. E aí, coincidentemente, meu marido estava filmando. E aí ele falando, explicando em inglês, né? It's a feeling when I'm standing still. Aí eu falei, isso é cãibra. Aí ele, na hora ele mudou, cãibra? Is this what I'm talking about? Like, e aí ele começou a falar cãibra, sabe? Uma coisa, e ele mudou, porque ele tem o que nós brasileiros temos, que o inglês não tem, então ele tem esse. Então, isso é um benefício incrível para as nossas crianças, porque eles vão ter fonemas, né? Os sons das duas línguas. E isso, lá na frente, se eles quiserem aprender 5, 6, 7 idiomas, para eles vai ser muito mais fácil, porque eles já vão crescer com esses canais abertos, sabe? Exato. Muito bom, muito interessante esse aspecto que você acabou de colocar, né? Da facilidade que eles vão gerando. Maria Ângela.
Não, eu ia dizer isso justamente, que embora a criança, né, não fale o idioma, né, o português no caso, né, que é a língua materna, ele escutando diariamente os pais falando e às vezes escutando também algum áudio, algum vídeo, né, eles vão adquirindo esses fonemas, né, e eles vão falar perfeitamente os dois idiomas, né, então isso é bem importante, né, ter que as pessoas falem com seus filhos no seu idioma, né, dentro de casa, né? É muito enriquecedor e o que eu digo é enriquecedor, não tem nenhum ponto negativo, nenhum. Eles vão saber falar outra língua, não se preocupe quanto a isso, a gente nunca vai estar atrapalhando a criança introduzindo a nossa língua para ela, jamais. É verdade. Meus filhos são trilingües, ou seja, falam perfeitamente espanhol, português e inglês, e tem um deles que já aprendeu japonês e vai aprendendo porque isso que é muito fácil. Imagina. Com certeza o perrengue que eu passei aqui para aprender inglês, meu filho não vai ter para aprender uma outra língua quando ele precisar. Bem, alguma outra pergunta de alguém? Curiosidade? Não? Bom, você quer colocar o link Sim, eu não estou. vídeo? O chat para mim tá disabled, não está aberto. Alguém mais pode escrever no chat? Eu aí escrevi o seu Instagram, chegou para todos? Sim, mas está desativado o chat. Vou ativar. Sim, Eu vou colocar o link que vai direto para o vídeo sobre o livro, sobre o financiamento coletivo, e aí ali naquele perfil é onde, se vocês quiserem, tem o link na bio com o financiamento coletivo, que acaba hoje, 21h para vocês. Deu, tá ativado. Aí está. Isso, já vai direto por vídeo. E qualquer dúvida também estou nesse Instagram. Vocês podem me escrever, eu estou ali sempre também, adoro trocar ideias e experiências e é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Bom. Bem, não sei se você gostaria de comentar mais alguma experiência. A questão é importante que viram que o título da conversa era bilinguismo, né? E língua de herança. Então, a gente falou sobre essa questão de manter essa herança que a gente tem da língua que traz a mãe ou o pai, no caso, né? Independente do contexto onde estiver morando, né? E também tem que também ela é vista como para fazer com que essa língua seja cultivada, independente de ser minoritária ou não, né? E a língua materna, que também a gente falava, né? A língua da mãe, né? Mas agora vocês viram que ali estávamos mostrando, sem querer, querendo, entre a Michelle e a Renata, que a língua materna não é só que não vai ser a primeira língua, apesar de que a gente fale com o nosso filho em outro país, em nossa língua, né? Senão que vai ser a outra onde ele está imerso, né? Que é no país onde está nesse momento. Que às vezes a gente confunde esses conceitos, né? De língua de herança, língua materna, e foi, acho que, esclarecedor, né? Aqui tem algumas mensagens que o pessoal está colocando, já estão seguindo você no Insta, é maravilhoso, né? Posso tentar compartilhar a tela se você quiser. E no Instagram aparece, né, o vídeo? Sim. Sim? Tá. Você pode... Vamos tentar aqui. Sim, gente, é lindo o Insta da Renata, sigam ela. Eu adoro ver as coisas que tu compartilha, Renata. Você já seguia? Que legal. Eu achei já, que você tinha... já.
Já. Foi uma colega nossa que ela está trabalhando, está dando aula, agora não pôde se conectar, a professora Patrícia. Foi ela, na verdade, que nos mandou o link do teu livro, né, etc. A gente meio que, vários de nós começamos a te seguir e tá realmente, assim, super, super bacana e super lindo, assim, poder encontrar outras mulheres, mães que estão nessa mesma situação, né, morando no exterior, né, com essa situação bilíngue, né, com as crianças. Eu acho que é super importante também a gente poder encontrar eco em outros para ir se reforçando também do que fazer, né, trocando ideia, que às vezes, por mais que a gente seja da área, né, que tu trabalhe com língua e tudo isso, às vezes quando chega, né, dentro da tua casa, assim, a gente se sente perdida, né, o que eu faço, né, falo numa língua, falo numa outra, corrijo, não corrijo, então super, super bacana e realmente, assim, super lindo o perfil que tu tem lá no Instagram, as coisas que você compartilha, né, o Noah, o filho dela é lindo, gente, a coisa mais linda ver ele tocando a bateria, realmente show de bola, assim, muito legal. Obrigada, Luciana. O prazer, sem dúvida, o prazer é totalmente nosso, assim, de ter podido, né, trocar uma ideia contigo agora de manhã. Que legal, obrigada, me sinto muito honrada, de verdade. Bom, Cláudia, você está com o Instagram aberto? Tenta compartilhar para o pessoal ver, e aí aí você faz algum comentário do que você achar que corresponde, e depois vamos finalizando. Aqui colocaram também, muito obrigada pela palestra, amei e me trouxe saudades dos meus filhos quando eram crianças. Parabéns, Renata, muito sucesso para você. Muito obrigada, eu tenho que ir trabalhar, a gente se vê, Ana Maria. Abraço, Obrigada, Ana Maria, tudo de bom. Obrigada. Aí diz, muito obrigada, Marcela, parabéns, muito certo tudo que vocês disseram, sou fonoaudióloga e professora de português. Olha só, Marcela. Ei, então pode falar, Marcela, aproveita que coloca o seu conhecimento. Tudo bem, gente, posso falar alguma coisinha só? Eu sou da Argentina, fui convidada pela Ana Maria Barreto para ficar aqui com vocês. E tudo bem, eu trabalho há muitos anos como professora de português aqui em Mendoza, na Argentina. Eu morei muitos anos no Brasil. Eu tenho 3 filhos, 2 deles nasceram lá, portanto, eles, digamos que conviveram com as 2 línguas. E tudo bem, foi tudo ótimo, não tem realmente dificuldades. Como vocês falaram, os meninos se adaptam e vão abrindo cada vez mais a sua cabeça, portanto, tudo fica mais normal para eles. Somos nós que, como adultos, sempre ficamos aí atrapalhando um pouco a flexibilidade natural da criança, né? Então, eu acho que está fantástico que isto, hoje em dia, tome um conhecimento assim mais geral, porque sempre foi um pouquinho um mito, não? Vai atrapalhar isto, aquilo. E não, gente, nada a ver com isso. A criança rapidamente, se você tem que fazer alguma modificação, faz, e ele rapidinho, tudo bem, é assim, tá, pronto, já está. Tá bom? Então, tudo bem, eu só tenho para falar que eu estou adorando ficar aqui com vocês. Realmente não posso ficar em todas, mas até o momento achei muito lindo tudo. Meus parabéns aos uruguaios e, bom, tudo legal. Eu estou aqui para o que vocês precisarem e quiserem, tá? Muito obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Muito obrigada, Marcela. Vou continuar compartilhando tudo isso, tá bom? Muito bem, muito obrigada. Aí a Cláudia está tentando compartilhar o vídeo, vamos tentar assistir.
Não se ouve também. Não dá para ouvir. Eu acho que o mais fácil seria as pessoas clicarem e verem depois. E assistirem, é uma pena. Mas está muito interessante, igual o teu trabalho, né? Aqui a Duarte diz muito obrigada, tenho que seguir trabalhando. A Gabriela comenta que aqui no Uruguai temos muitas crianças na escola pública aprendendo português, mas que tem como língua materna angolano, inglês, até crianças do Suriname. É realmente um desafio. O que você acha nesse caso? Eu acho realmente é desafiador, né? Principalmente conforme as crianças vão ficando mais velhas, mais difícil fica. O que eu daria dica nesse caso, por exemplo, se a criança tem a mãe angolana, o pai inglês, estuda espanhol e português na escola, que continuem dessa forma, falando em português, né, angolano, português com a mãe, em inglês com o pai, e na escola eles falando a língua falada na escola, o espanhol, ou se for uma escola bilíngue, que fale português também, enfim. Mas tentar com que cada pai, cada parente, né, cada mãe, não sei como que fala, mas cada um dos pais fale a sua língua com a criança, e ele automaticamente vai mudando. Eu tenho aqui uma família muito amiga nossa, que a mãe é italiana, o pai é brasileiro, e a criança vai para a escola em inglês. E ele fala inglês fluente na escola, chega em casa, fala em português com o pai, italiano com a mãe, e tudo bem, tudo certo. Sem muitas dificuldades. É como a Marcela falou, é a gente aqui, é o adulto, que coloca as barreiras para a criança. É o que vem, o que é apresentado para eles é o que é. Geralmente é o medo próprio do adulto. A criança pega como natural tudo. Você disse uma vez, pronto, não tem essa coisa, não. Bom, obviamente que pode acontecer na escola, por aí, alguma coisa, algum evento específico de alguma criança que seja por aí um pouquinho tímida, então aí já é outra coisa, mas é normal. Tá bom. Vocês conseguiram pegar o link ou eu coloco aqui de novo? Coloca aí pelas dúvidas, para o pessoal copiar. Aí está, muito obrigada. E eu tô lá. Se quiserem trocar ideia a qualquer momento, podem me dar um oi que a gente conversa. Bem, muitíssimo obrigada, Renata, pelo teu tempo, pela tua experiência, por compartilhar a tua vida conosco, né? E esperamos que tenhas muito sucesso com esse livro, que eu aposto que sim, né? E a questão é essa do financiamento coletivo, que é também muito interessante, eu desconhecia esse tipo de forma de fazer, né, algum livro, alguma coisa, né, pela cultura, pela literatura, pela língua, né, pelas experiências de vida. E, bom, ficamos agradecidos, o ICUB também realmente grato a esta oportunidade que você está nos dando de entrar na sua casa, na sua vida, e compartilhar. Estamos de portas abertas também quando você quiser, tiver novidades e quiser algum contato eu que agradeço. Conosco, com os nossos alunos. Eu vou tirar uma fotinho para o pessoal do ICUB, para as nossas redes. E todo mundo com câmera ligada, né, gente? Fica mais bonitinho. Vamos lá. Desculpa que não pude conseguir ligar o áudio com a tela. Bom, bebê da Marina. A Luna, essa é a caçula e a representante do ICUB. Que linda. Aí, foi a nossa... Obrigada, gente, de verdade. Foi muito legal conhecer vocês. Obrigada mesmo. Um prazer, tudo de bom. Um beijo. Bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigada. Tô dormindo. Tudo de muito boa obrigada, com você. Renata.
Obrigada eu. Que venham muitos livros mais. A Michelle, a Luciana, com outras colegas, também lançaram um livro, e o dela se chama, é muito parecido com o seu título, Queremos Falar Português. Que a gente usa... Mas aí é um livro didático para o ensino de português. A gente tem um livro para crianças e a professora Maria Ângela também tem um livro publicado, que da Maria Ângela já vão 2 volumes, né? Que é o Inovação. Isso. Assim que, mas a gente está no campo dos livros didáticos, né? Legal, mas eu quero comprar. Depois você me... Bom, eu entro lá no eCube e eu te acho, porque eu quero. Mandamos sim. Obrigada, gente. É verdade, aqui temos vários autores de livros. Olha, vamos ampliando aqui a rede, olha só. Mães estrangeiras, autoras, tudo. Legal. O da Maria Ângela é o Inovação, né? Desculpa, Maria Ângela. Não, imagina. Tudo bem, tudo bem. Todas sempre lutando pelo português, né? Para o português estar aí bem forte, né? Isso a união é que faz a força, né? Exatamente. Muito Exatamente. bem. Bom, Renata, é um prazer enorme. Prazer é meu, obrigada. Bom, tudo prazer, de bom. Prazer, Renata. Prazer. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchauzinho. Tchau. Marcelo agradece a palestra.